Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Quero saudar você aqui que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, Peregrinos da Esperança, que é Jesus. Hoje, um pouco especial para nós conhecermos um tiquinho, porque não é possível conhecer tudo, mas conhecermos um pouco desta maravilhosa e poderosíssima devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Como as devoções marianas, que cada uma tem um motivo, uma aparição, algo relacionado a algum dogma, alguma verdade de fé, ou até algo próprio da Bíblia, nós também temos diante de Jesus diversas devoções. Eu tenho aqui uma camisa, devoção a Jesus das Santas Chagas. Tem Jesus da Divina Misericórdia, Jesus, aquela imagem muito bonita, onde ele aparece a Santa Faustina e tal, né? E que, de certa forma, está ligada a passagens bíblicas. E hoje, especial, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Eu trouxe essa imagenzinha aqui que eu vou fazer um quadro dela. Devoção ao Sagrado Coração de Jesus. A gente vai conhecer um pouco sobre esta maravilhosíssima devoção, tá? Então bora lá? Não é muito, mas vamos conhecer um pouco desta devoção. Primeiramente, temos que entender que além da aparição Santa Margarida Maria Alacoque, temos primeiramente algo que se baseia muito mais antes na Bíblia, tá? Primeiramente lembrando, esta devoção ao Sagrado Coração de Jesus, ela é uma jornada que atravessa séculos. Séculos. Não é que nem a devoção aqui ao Sagrado Coração de Jesus, ela é um pouco antiga. Vamos brincar um pouco, né? Passando de uma instituição mística de santos na Idade Média até se tornar uma das celebrações mais populares da Igreja Católica, impulsionada por revelações no século XVII. Primeiramente, alguns principais pontos que eu trago hoje as raízes bíblicas e medievais. Primeiramente, embora a festa assim tenha surgido um pouco mais tarde, né? A base está no Evangelho São João. São João é sempre este que traz essas peculiaridades, como eu bem diria. São João é o mais diferente de toda a turma, né? Eu digo que São Lucas, ele é um devoto de Nossa Senhora e São Mateus é um devoto de São José. Brincadeiras à parte. Mas São João tem ali Milagre de Canaã, né? E tem esta parte aqui que nós trazemos como base para algumas devoções de Jesus. E também ao Sagrado Coração. Um momento crucial, que nem a devoção a Jesus das Santas Chagas é uma devoção que nasce lá, que é no Calvário. Na hora da entrega, na entrega de Cristo por nós. O soldado Longuinho, São Longuinho, né? Você lembra dos pulinhos, né? Mas não faça isso não, tá? Por favor. Que perfura o lado de Jesus com uma lança. Aqui a imagem sagrada de Jesus das Santas Chagas mostra muito isso, mas só para ser um pouco claro, né? E o sangue e a água que brotam dali são vistos pelos teólogos como o nascimento da igreja e o símbolo máximo do amor que se esgota por completo. Esse é o principal ponto que eu trago. A gente sempre traz essa imagem aqui, né? A carinha de um Jesus aqui, bem bonitinha, né? Daí você vai olhar essa daqui, é outra carinha de Jesus. Mas não prestemos atenção na cara, não. Ó, aqui o principal dessa imagem, esta que eu trago aqui, essa roupa, a cruz.
Todo o simbolismo que ela traz, o simbolismo do Sagrado Coração de Jesus, o coração. O que é o coração? Sem ser o sagrado, o coração em si. Falamos de amor. Lá está a compaixão, o amor. Este é o principal ponto. Porque o que adianta um coração? Mas o principal ponto em que trazemos ele e que lembramos nessa devoção é o amor de Deus por nós. Jesus que se entrega na cruz por nós. Deus que ama tanto a humanidade que entrega seu Filho. Estes são os principais pontos. E temos os santos da época, né? Na Idade Média, entre os séculos XII e XIII, santos como São Bernardo de Claraval, Santa Gertrudes e Santa Matilde já escreviam sobre a doçura e as feridas do coração de Jesus como um lugar de refúgio, tanto com a mostra do amor de Deus, como ali também as feridas, o custo que Deus teve para nos salvar. É tanto amor que ele entrega seu Filho amado. Só para a gente trazer, né, essa espiritualidade que nos é trazida no Sagrado Coração de Jesus. As revelações da Santa a Santa Margarida Maria Alacoque. O grande impulso da devoção acontece na França. A França, né, a maior parte das devoções vem daquela região do mundo, né? Da Europa em si. Entre 1673 e 1675, no convento de Paralimonial. Eu acho que é assim que se pronuncia. Se não é, posso fazer nada. É um nome que muitas vezes nem guardaremos. Mas o principal é a santa, né? Santa Margarida Maria Alacoque e a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Ela é dita como uma vidente, como também Santa Faustina Kowalski, né? Lá na Divina Misericórdia, mas a vidente, no caso do Sagrado Coração de Jesus, uma simples freira da Ordem da Visitação. Margarida Maria Alacoque recebeu várias aparições de Jesus entre 1673 e 1675. A mensagem: Jesus mostrou seu coração rodeado de espinho e encimado por uma cruz, dizendo: Eis o coração que tanto amou os homens. E ele lamentava a indiferença, o esquecimento e os sacrilégios. Para quem não sabe o que é sacrilégio, são as ofensas, os desrespeitos, as coisas maléficas que são realizadas contra o corpo e sangue de Jesus, a Eucaristia, presença viva e real de Jesus, cometidos contra ele. E o pedido aonde Jesus pede que fosse estabelecida uma festa em honra ao seu coração, na sexta-feira após a festa de Corpus Christi, o corpo de Cristo, e que os fiéis fizessem a comunhão reparadora nas primeiras sexta-feiras. Falaremos um pouco mais tarde. Mas tanto a devoção Corpus Christi e o Sagrado Coração de Jesus são estas festas litúrgicas que têm como principal exaltar a presença real de Jesus na Eucaristia, mas também reparar as ofensas, né? Rezar pedindo perdão contra as ofensas cometidas contra Jesus. E o papel de São Cláudio de la Colombiere é até engraçado, né? Santa Margarida Maria Alacoque, ela foi perseguida e considerada louca
Por muitos ela foi considerada louca. É que, se eu não estou me enganado, ela não tinha 5 anos, mais ou menos ela tinha 5 anos dentro do convento. Então você sabe, né? Muito nova, pouca experiência, assim vamos considerar. Foi então seu confessor, o jesuíta São Cláudio de La Colombiere, quem reconheceu a autenticidade das visões e ajudou a propagar a mensagem. Por causa dele, a campanha de Jesus, os jesuítas, tornou-se a grande guardiã e divulgadora desta devoção pelo mundo. E daí agora vamos para a caminhada da oficialização pela Igreja, o reconhecimento da Igreja, que é gradual, que, como foi dito ali no início, ela atravessa séculos. Vamos lá em 1765. Então vamos ali considerar 90 anos depois. Tô fazendo a conta certa? Tô, né? Mais ou menos assim. Mais ou menos assim. O Papa Clemente XIII permitiu a festa em algumas dioceses. É que nem a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Ela está disponível no Brasil, mas ela ainda não é oficializada pelo Papa. Mas vai ser, com a graça de Deus. Em 1856, pula mais um tantinho, né? Mais uns 100 aninhos. Mais uns, perdão. Ela vai pular 80 anos, mais ou menos. Tô fazendo a conta aqui na hora, tá, gente? Não me critiquem se eu estiver errado nos números. Mas é só pra gente ter uma pequena noção do tempo. O Papa Pio IX estabeleceu a festa do Sagrado Coração a toda a Igreja Católica. E em 1899, não demorou tanto assim, o Papa, olha que legal, né? É o antecessor do atual. O Papa Leão XIII, 13º, aquele que combateu o comunismo e outras coisas mais, consagrou solenemente todo o gênero humano, homem e mulher, criança, adulto ou velho, idoso, perdão, ao Sagrado Coração de Jesus, chamando este ato de o maior ato do meu pontificado. Bem bonito, né? Muito bonito. E agora, como principal ponto, você vai perceber logo no início do vídeo que vai ter uma imagem um pouco parecida com essa e o principal dela, a imagem do Sagrado Coração de Jesus aqui. Primeiramente, a imagem ela é repleta, mas repleta de significados. A gente vai passar um breve rapidinho, tá? Preste atenção na imagem. Eu não vou segurar muito direito, mas vamos lá. A cruz no topo. Aqui, ó, a cruzinha bem aqui, ó. Bem escondidinha, mas tá ali. Ela simboliza que o amor de Cristo é um amor de entrega e sacrifício. Cristo que se entrega por nós na cruz. Lembra disso, tá? Lembra disso. Estamos chegando na quaresma, católico. Os espinhos. Se você for olhar, a imagem aqui barra um pouquinho, mas tá ali os espinhos. Você pode olhar na outra ali, tá? Aqui tá no início lá. Os espinhos representam as ofensas e a falta de gratidão da humanidade. E pensa num povo que está vivendo afastado de Deus. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui, né? Vamos chegar na hora. Vai ser um pouquinho longo, mas vamos chegar lá. As chamas, se você for olhar, aqui tem uns negocinhos, né? Mas tem uma chama em volta aqui. E esse aqui, se eu não me engano, também é uma chaminha, tá, gente? Aqui a imagem é um pouquinho... Perdão. O fogo, né? Simbolizam a intensidade do amor. Um fogo que purifica e aquece, mas não se apaga. Um amor que não acaba.
E a ferida lateral tá bem tiquititinha aqui, ó, gente. Se você for olhar. A ferida lateral recorda a lança e o convite para entrar neste coração. Lembra que a humanidade que feriu este coração, que feriu o próprio Deus, ainda, mesmo com tantas ofensas, é convidada a ir ao encontro de Deus, né? Sabe, se fosse um ser humano propriamente dito, não querendo comparar Deus a meros seres como nós, mas se fosse como nós, né, humanamente falando, nós não perdoaríamos. Uma ofensa dessa, né, cortar, ferir, é uma ofensa muito grave. Mas para Deus, que tanto ama a humanidade, não é. Né? Não é assim tão grande. Não é assim tão grande como um ser humano pensa. E vale ressaltar que essa devoção hoje no Brasil é muito forte, né? O Brasil é o país mais católico do mundo, né? Tirando Roma, né? Porque... Perdão, mas você tem que comparar, né? Você tem que entender, né? Roma é a cidade católica. Então, é o país católico, né? É governado pela igreja. Mas o Brasil, então, né? Falando assim, é um grande católico. A maioria, né? E temos, apesar da gente não ver muito, né? A gente quase não percebe, mas no Cristo Redentor, se você for olhar as imagens, se for aproximar, bem aproximado, vai estar lá. É um pouquinho pequeno, achei que podia ser maior, né? O Sagrado Coração de Jesus, tá? Eu só tô falando demais. Vamos seguindo. E também lembrando, a Basílica da Estrela, em Lisboa, Portugal, foi a primeira igreja do mundo dedicada ao Sagrado Coração de Jesus, por promessa da Rainha Dona Maria I. Tá? Agora, vamos falar sobre as 12 promessas que o Sagrado Coração de Jesus deixou a Santa Margarida Maria Alacoque. Baseado nas revelações feitas por Santa Margarida Maria Alacoque, na França, entre 1673 e 1675. Jesus apresenta seu coração como um símbolo de amor infinito e misericórdia. Lembrando, sexta-feira, no qual é dedicada ao Sagrado Coração de Jesus, a primeira sexta-feira do mês, e tem a segunda sexta-feira após Corpus Christi. Tá? Só para ser um pouco claro. E lembrando que sexta-feira também é o dia que a gente reza a Divina Misericórdia, né? A Paixão de Cristo, né? Ainda durante a Semana Católica, a Divina Misericórdia propriamente dita na sexta-feira. Deixando 12 promessas para aqueles que honrassem esta devoção. E entre elas são a primeira, graciosidade. Darei aos devotos todas as graças necessárias ao seu estado de vida. Paz. Estabelecerei a paz em suas famílias. E o principal ponto de eu fazer este vídeo é por esta segunda promessa. Falo mais tarde. Terceira, consolo. Eu os consolarei em todas as suas aflições. Em um tempo de tantas trevas, quão grande é esta devoção para nós. Falarei depois também. Bênçãos, lançarei bênçãos abundantes sobre os seus trabalhos. Misericórdia, os pecadores encontrarão em meu coração a fonte e o oceano infinito da misericórdia. Fervor, as almas tíbias, frias na fé, distantes de Deus, tornarão-se fervorosas, se encontrarão mais com Deus, se aproximarão mais. Também um grande motivo para rezarmos. Perdão, tá, gente? É que a gente se anima. É uma devoção muito maravilhosa.
perfeição. As almas fervorosas elevarão-se rapidamente a uma alta perfeição. E quando a gente fala perfeição, não é assim uma imagem de uma pessoa perfeita, mas estamos falando principalmente da comunhão com o próprio Cristo, aonde nós desaparecemos para que o Cristo apareça. Proteção do lar. Perdão, mas são tantas as promessas que nos dão que a gente reza para alcançar todas. Abençoarei as casas onde a imagem do meu coração for exposta e honrada. Pode ser um quadro, tá, gente? Providencie um quadro, tem na internet, você compra lá, né? Para quem é preguiçoso e tem preguiça de imprimir, né? Eu imprimi aqui e vou comprar o quadro. Sai mais barato, é só depois mandar o padre abençoar. Ou também tem aquelas imagens, você compra naquelas lojas de artigo religioso, tem a imagem, não precisa ser grandona. Pode ser pequenininha, gente. Uns 15 centímetros, né? Tem que dar para ver, né? Pelo amor de Deus. Onde ela for exposta e honrada, onde Jesus é o convidado de honra. Conversão. Darei aos sacerdotes o dom de tocar os corações mais endurecidos. Eternidade. As pessoas que propagarem esta devoção terão seu nome escrito para sempre no meu coração, e dele jamais será apagado. Já não seria, né? Mas principalmente agora. Perdão. A grande promessa, esta que é a promessa principal. A todos os que comungarem as primeiras sexta-feiras de 9 meses consecutivos. Quando eu pesquisava na internet, né, o Gemini, inteligência artificial do Google, o que ela falava? Ela falava a novena das 9 sexta-feiras. São 9, né? Então, devidamente falando, né? E, bom, tá? 9 meses consecutivos darei graça de penitência final e salvação eterna. Lembrando, o apostolado da oração, mas a gente dedica todas as primeiras sexta-feiras do ano ao Sagrado Coração de Jesus. Somos nós convidados. Não precisa ser só as 9, tem que continuar além. Se você conseguiu as graças nessas 9, as que faltam para terminar o ano são para agradecer. Beleza? Darei a graça da penitência final e da salvação eterna. Só deixa eu lembrar de um negócio aqui. Que é um negócio que a gente vai falar sobre a comunhão daqui a pouco. Beleza. A 12ª grande promessa, que é a grande promessa, perdão, é considerada a mais célebre das promessas e ela exige uma prática específica, a ação de receber Jesus na divina Eucaristia, na comunhão, né? A frequência, as 9, os 9 meses seguidos, tá? Se você acaba por falhar em uma, você tem que recomeçar. A data, na primeira sexta-feira de cada mês, e a intenção de fazer um ato de reparação e amor ao Sagrado Coração de Jesus, pedindo perdão pelas ofensas cometidas contra Jesus, principalmente por aqueles que não conhecem e não têm fé. O significado espiritual, diferente de uma fórmula mágica, não é mágica, é divino. Essa promessa é um convite a um relacionamento profundo com Deus. Profundo, comunhão. O Sagrado Coração representa a humanidade de Deus. Um Deus que sente, que ama e que deseja ser amado de volta. Saiba, Deus não precisa disso, mas nós precisamos. E
Eis o coração que tanto amou os homens, que nada poupou, até se esgotar e se consumir, para lhe testemunhar seu amor. Palavra de Jesus, a Santa Margarida Maria Alacoque. E para bem praticarmos esta, então, sexta-feira, né, a primeira sexta-feira, no qual somos convidados, convido você a procurar na sua paróquia. Provavelmente a maioria dos padres realiza na primeira sexta-feira do mês, ou também há uma celebração, né, da palavra, que tem a comunhão, que você pode comungar na primeira sexta-feira do mês. Varia da sua citação, tá, meu amigo? Então, procure na tua região. Para praticar bem a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, não basta apenas cumprir ritos externos. O segredo está na disposição do coração. Essa espiritualidade é sobre reparação, oferecer amor onde houver a indiferença e confiança. A reparação e a confiança, tá? A prática das 9 primeiras sexta-feiras. Essa prática é ligada à grande promessa. Para bem realizá-la, necessária a confissão, recomendável confessar-se para receber a Eucaristia em estado de graça. A comunhão reparadora, receber a hóstia sagrada na primeira sexta-feira do mês, com a intenção específica de consolar o Sagrado Coração de Jesus pelos pecados do mundo. A perseverança, devem ser 9 meses seguidos. Se houver a interrupção, a tradição sugere recomeçar, pois a constância é um exercício de fidelidade, de amor, de comunhão com Deus. Vou falar um pouco mais sobre a comunhão logo mais. Calma aí, gente. A entronização do Sagrado Coração de Jesus no lar. Jesus promete abençoar as casas onde a imagem do seu coração for exposta. Pode ser uma imagem deste tipo, ou que tenha só o coração de Jesus. Pode ser o coração de Jesus, o Sagrado Coração de Jesus, e o Imaculado Coração de Maria. Lembrando, tá, que geralmente, daí no dia seguinte, geralmente no sábado seguinte, né, é celebrado o Imaculado Coração de Maria, tá? Só para resumir. Onde for exposta, como fazer? Coloca uma imagem ou quadro, como eu disse, uma imagenzinha ou um quadro do Sagrado Coração de Jesus em um lugar central da casa, sala de estar, por exemplo, na entrada, acha um lugar na frente da tua casa. A minha casa, a hora que eu abro a porta de entrada, eu dou direto na sala. Então, acha um lugar que a hora que você abrir aquela porta, tu vê a imagem do Sagrado Coração de Jesus, tá? Sentido, não é um amuleto, tá? Pelo amor de Deus, não é mágica, é divino. Lembrando, tem que ser abençoada, tá? Mas é um sinal que Jesus é o convidado de honra e é o centro das decisões daquela família. É comum fazer uma pequena oração de consagração da família diante da imagem. A oração da hora santa. Jesus pediu a Santa Margarida Maria Alacoque que nas noites de quinta-feira para sexta-feira, os fiéis dedicassem 1 hora à oração. Para aqueles que podem, né, tem muitas paróquias que oferecem na noite de quinta-feira adoração ao Santíssimo. Geralmente é 1 hora de adoração. Ali o padre vai lá e dá a bênção. Então é uma boa ideia. Ou até, se você tiver a oportunidade, que a maioria das paróquias, durante o dia, na quinta-feira, né, deixa Jesus Eucarístico exposto no ostensório para adoração. Então, vá lá rezar, tá? Reza um terço, reza em reparação, tá? Arranje a oração que você for rezar. Eu não vou dar tudo de mão beijada, pelo amor de Deus. 1 hora de silêncio para meditar sobre o amor de Cristo. A pequena oração jaculatória. São 2 oraçõezinhas um pouco as mais conhecidas. Uma forma simples de manter a presença de Deus durante o dia é repetir frases curtas, que são chamadas jaculatórias.
As mais tradicionais são Sagrado Coração de Jesus, eu confio e espero em vós. E a que eu mais gosto, baseada naquela frase de Jesus, eu sou. Como que é? Perdão, acabou que me fugiu da mente. Perdão, gente. Como que ela é? Que agora me juntou a frase original com a frase aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Mateus 11, 29. Capítulo 11, versículo 29. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E a frase é assim, ejaculatória. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Dicas para uma prática mais profunda. Viver a mansidão, a calmaria, pelo amor de Deus, vamos tentar. A melhor forma de honrar o Sagrado Coração de Jesus é imitar suas virtudes. Tente praticar a paciência e a bondade, especialmente com pessoas difíceis. Que sabe, às vezes dá vontade de você pegar assim no pescoço e... Gente, eu não estou rindo por bobeiras, tá? É que eu estou rindo, estou alegre, estou feliz por poder falar desta maravilhosa devoção. É uma grande alegria poder anunciar o reino de Deus e falar sobre as maravilhas de Deus como um presente ao Sagrado Coração de Jesus, tá? Ature aquela pessoa difícil que está fazendo você perder todas as paciências. Ature. Tenha paciência com ela. O apostolado da oração. Você já deve ter visto, né? Principalmente as senhorinhas. Que Deus abençoe a todos que fazem parte, né? Mas você sempre vê mais as senhoras de idade, com aquela fita vermelha que fica aqui. É colocada aqui geralmente na hora da missa ou na hora da oração, do apostolado da oração. E você vê hoje muitos ministros da Eucaristia com a sua veste e depois com a fitinha do apostolado. Considere se unir ao apostolado da oração, agora conhecido oficialmente como Rede Mundial de Oração do Papa, que é o movimento oficial que zela por essa devoção no mundo todo. Procure na sua paróquia, conheça. Eu não conheço, então não vou falar sobre não, tá? Mas conhece, porque cada paróquia tem os seus modos de funcionamento. Apesar de serem todos unidos na igreja toda, né? Mas alguns padres são um pouco mais rígidos no cuidado do apostolado da oração. Oração do oferecimento diário. Ao acordar, ofereça seu dia, seus trabalhos, alegrias e sofrimentos pelas intenções do Sagrado Coração de Jesus. E com isso, só falta uma coisa: a comunhão, que é a parte principal da 12ª promessa, que é a promessa principal das primeiras sexta-feiras do mês. E eu vou lembrá-los que o que eu vou falar agora não é algo meramente sentimental ou algo muito que, como faz a renovação carismática, sempre traz esse teor mais amoroso, né? Que eu tenho até uma frase aqui, a Eucaristia é o pão de cada dia, que se toma como remédio para nossas fraquezas de cada dia. Sim, essa frase está certa, mas também falta uma coisa nela, e vamos falar agora. Como é dito, a pessoa é convidada à comunhão, e para comunhão é melhor a gente sempre fazer a confissão antes, né? Principalmente considerando as nossas realidades. Eu, jovem, sou jovem, tá? Pelo amor de Deus. Vou fazer 19 agora. Sim, 19, tá? Tem gente que pergunta, 19? Eu nasci em 2007. Mas
brincadeiras à parte, temos que tomar um devido cuidado. Eu, particularmente, não escolhi ainda minha vocação. Não sei se eu vou seguir a vida religiosa, vou ser padre, irmão, alguma coisa assim do tipo, ou vou casar. Não tenho namorada, não tenho tempo para isso. Não tenho tempo. São coisas à parte, né? Mas só para resumir, né? Mas o devido cuidado com os devidos pensamentos, ainda mais na adolescência, é muito necessário. Mas tem um ponto que, infelizmente, a pessoa não pode comungar, que geralmente por estado civil, estado matrimonial. Se a pessoa está na segunda união, se ela casou na igreja e separaram, propriamente dito, né? Não pela igreja, mas só lá no cartório, né? Ou casou só no cartório, né? Saiba que diante da igreja só o cartório não é válido. Estou trazendo um breve resumo. Aqueles que estão em segunda união não podem comungar. A pessoa bem sabe disso, né? E tem muitos que sofrem com isso. É um pouco triste. Mas, sabe, busquem a nulidade do casamento. Por favor, façam um esforço. Mas, bom, é a comunhão. Inácio, quem não pode comungar fisicamente, não pode fazer as 9 sexta-feiras? Não pode fazer a primeira sexta-feira de cada mês? Claro que pode! Por que não poderia? Para aqueles que não conhecem, existe algo chamado comunhão espiritual. Para quem se encontra em uma situação que, segundo as normas da igreja, impede a recepção sacramental da Eucaristia, a presença física da hóstia consagrada, como no caso da segunda união, sem nulidade do primeiro matrimônio, a prática da devoção ganha contornos diferentes, mas não menos valiosas. A comunhão espiritual. Embora a grande promessa fala da comunhão sacramental, a igreja ensina que a comunhão espiritual é uma fonte imensa de graça. Jesus disse a Santa Catarina de Sena que ela guardava em um cálice de ouro as comunhões sacramentais e um de prata as comunhões espirituais. Como fazer? No momento da comunhão, na missa ou na celebração da palavra, você faz um ato de desejo ardente de receber Jesus. Você pode dizer: meu Jesus, creio que estás presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas e desejo receber-vos em minha alma. Já que não posso receber-vos sacramentalmente, agora vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. Se eu não me engano, tem uma oração de Minha Nossa Senhora. Não lembro como que é o nome do santo. Existem várias orações de comunhão espiritual. Procura lá no site do Vaticano News, que tem lá a comunhão espiritual. Uma ótima oração. Ela é um pouquinho mais extensa que essa que eu acabei de ler. Mas você pode comungar espiritualmente. E muitas vezes, quando estamos assistindo uma missa na TV, né? Que nem eu moro no sítio. Não tem como eu ir para a cidade. É muito longe. É muito difícil para mim ir para a cidade. Imagina ir todo dia para uma missa? Haja dinheiro, né? Infelizmente eu não sou rico para fazer isso, então Deus sabe o que faz, né? Mas é na hora de assistir uma missa na TV. Reza ali, reza a comunhão espiritual. Na TV Evangelizar, geralmente eles colocam embaixo a oração da comunhão espiritual. Maravilha, reza. Adoração ao Santíssimo. Jesus pediu especificamente companhia e consolação. Você pode ir à igreja na primeira sexta-feira do mês e passar um tempo em adoração silenciosa. Estar ali é presente, oferecendo sua vida e sua situação a Deus. É um ato de amor que consola profundamente o coração de Jesus. O batismo de desejo da devoção. Deus não é prisioneiro dos seus próprios sacramentos. Ele conhece a sua vontade de comungar.
Se você não comunga devido ao respeito às normas da igreja, este próprio ato de obediência e humildade é um sacrifício agradável a Deus. São João Paulo II, na exortação Familiares Consitório, recorda que essas pessoas não estão separadas da igreja e devem ser incentivadas a ouvir a palavra de Deus, frequentar a missa e cultivar a caridade. Práticas alternativas de reparação, a entronização da imagem na família e a oração em família, oração de consagração, obras de misericórdia, que tudo o que fizerdes ao menor dos meus irmãos, a mim o fazeis, como Jesus vai dizer. Praticar caridade em honra ao Sagrado Coração de Jesus é uma forma viva de comungar com Ele, de estar em união com Ele. O Papa Francisco, o saudoso Papa Francisco, enfatizou muito a importância da acolhida. Em muitos casos, ele sugere o caminho de discernimento, acompanhamento por um sacerdote para avaliar as situações específicas. E para finalizar agora, uma pergunta que eu me fiz enquanto eu estava preparando os materiais para esta devoção. E a sexta-feira de Páscoa? E a sexta-feira da Paixão? Sexta-feira Santa? Lá antes da Páscoa? No final da Quaresma? Hein? Não tem missa nesse dia. A gente tem sim a comunhão, mas em si não temos a missa. O que a gente faz? Bom, primeiramente que neste dia não temos a Santa Missa especificamente, mas geralmente é um dia em que ainda temos a comunhão pelas hóstias já consagradas em outros dias. É uma prática mais comum da igreja neste dia não celebrar missa, mas ter a comunhão. E neste dia não tem a única celebração que existe neste dia, geralmente, né? Maioria das paróquias, porque geralmente os padres ficam atendendo confissão, né? Mas a principal prática neste dia é a única celebração em si propriamente dita, às 15 horas, assim, mais ou menos. E daí o que a gente faz? Não tem a celebração do Sagrado Coração. Mas a gente comunga em intenção de reparação. A gente já vai fazer lá a Via Sacra, né? Você faz a Via Sacra, né? Então você vai fazer a Via Sacra e vai comungar em reparação a Jesus. Viu? Facinho, sem nenhum problema. Uma excelente pergunta, né, a gente fazer, né? A Sexta-feira Santa de 2026 cairá no dia 3 de abril, que é a primeira sexta-feira do mês. Se eu não me engano, ano passado foi lá no finalzinho do mês. Isso gera uma dúvida comum. A novena das primeiras 9 sexta-feiras, aqui como bem dito, a novena. São 9, né? Então, são consecutivas. Aqui está a orientação oficial da igreja para a tradição, e da tradição para este caso. Pode comungar-se na Sexta-feira Santa? Sim. A Sexta-feira Santa é o único dia do ano em que não se celebra a Santa Missa. O que ocorre é a celebração da Paixão do Senhor, mas a Sagrada Comunhão é distribuída normalmente aos fiéis durante a cerimônia, geralmente às 15 horas. Portanto, você pode e deve, você que pode, tá? Você que pode comungar, né? Neste dia para cumprir a promessa. A celebração da Paixão de Cristo vale para a promessa? Sim. A promessa de Jesus a Santa Margarida Maria Alacoque foca no ato de receber a comunhão espiritual com a intenção reparadora. Como a Igreja distribui as hóstias consagradas na Missa da Ceia do Senhor, quarta-feiras, você estará recebendo o próprio Cristo. E também, na própria Sexta-feira da Paixão, né? A celebração da Paixão,
também tem a comunhão. Geralmente tem, tá? Outras não tem. Depende do padre. Depende a diocese. O que fazer? Participe da ação litúrgica da Paixão do Senhor na sua paróquia e receba a comunhão com a intenção de desagravar os atos cometidos contra o Sagrado Coração de Jesus. E se eu não puder comungar na Sexta-feira Santa? Se por algum motivo de força maior, tá? Isso é no caso de doença ou ausência da celebração com a comunhão, que essa ausência da celebração sem a comunhão pode ocorrer em algumas dioceses. Não está mais comum isso, tá? É uma tradição que existia, mas hoje é muito comum se receber a comunhão na Sexta-feira Santa, tá? Se você for ver nos folhetos e livrinhos da liturgia, já vem lá o horário da comunhão. A regra geral, claro, se você está doente já é outro caso. Doente que você não possa sair da cama, tá? Não vai me dar uma desculpa que por causa de um resfriadinho de nada, você não vai ir na igreja, pelo amor de Deus. A regra geral da devoção é que os meses devem ser consecutivos. Se houver uma interrupção voluntária, a novena deve ser reiniciada, como eu disse anteriormente. No entanto, muitos diretores espirituais orientam que em caso de impedimento litúrgico severo ou impossibilidade real, Deus vê a intenção do coração. Mas como a comunhão em 2026 estará disponível nas igrejas, o ideal é fazer o esforço para recebê-la na sexta-feira, dia 3 de abril. Tá? Se você não pode, liga para o padre, liga para o ministro da Eucaristia que tu conhece, fala, ó meu filho, eu tô aqui doente, não posso sair da cama, então vem aqui trazer a comunhão dos enfermos para mim, pelo amor de Deus. Já me ajuda aqui e já me traz a comunhão. Beleza? Maravilha! O significado especial em 2026. Praticar a devoção ao Sagrado Coração de Jesus juntamente na Sexta-feira Santa é profundamente simbólico. O coração de Jesus foi aberto pela lança exatamente na tarde da Paixão de Cristo. Na Paixão, Sexta-feira Santa. Dica prática. Como a Sexta-feira Santa é dia de jejum e abstinência, sua comunhão reparadora terá um valor espiritual ainda mais forte, unindo o seu sacrifício ao sacrifício de Cristo na cruz. Lembrando, a primeira sexta-feira agora, próxima, é dia 6 de fevereiro, tá? Beleza? A mais próxima é dia 6 de fevereiro. E a outra, 6 de março. E daí, abril, como eu disse, Sexta-feira Santa, dia 3 de abril. E maio, dia 1. Maravilha, né? Maravilha. E outra coisa que eu ia falar antes da gente encerrar, né? E lembrando, isso é uma questão muito importante. A resposta curta e consoladora é com certeza sim. O Sagrado de Jesus não exclui ninguém. Ninguém da sua misericórdia e do seu desejo de união com o povo. E já estamos um pouco longe demais. Inácio, você está demorando demais? Tô não, meu filho. Tá não. Calma. Você fica 1 hora assistindo uma novela lá, tá? Então, por favor, pare de assistir as novelas e reza. Tá precisando. Uma afirmação muito importante é que a Eucaristia, baseada em uma disposição teológica e bíblica, ela é descrita como um remédio para a alma e alimento espiritual. Mas segundo a teologia paulina, segundo São Paulo,
ela pode se tornar motivo de condenação, veneno espiritual, se recebida de forma indigna. A Eucaristia como fonte de vida, remédio para a alma, a Eucaristia não é um prêmio para perfeitos, mas um remédio e sustento para os fracos, feridos e cansados. Aqueles que buscam intensamente junto à confissão e à comunhão a perfeição, que buscam o Cristo, que buscam a comunhão com Cristo. Remédio da imortalidade, Santo Inácio de Antioquia, meu xará, no século I, chamava de antídoto para não morrer, mas para viver em Jesus Cristo para sempre. E o pão da vida é o pão de cada dia que cura as fraquezas diárias, unindo o fiel a Cristo e aumentando a vida espiritual. E, como eu disse, veneno, o risco da indignidade. A Bíblia adverte em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 27 ao 29, que quem comer o pão ou beber o cálice do Senhor de maneira indigna será culpado contra o corpo e o sangue do Senhor. Comer a condenação. O texto sagrado diz que quem comunga sem discernir o corpo de Cristo, ou seja, em estado de pecado mortal sem confissão prévia, come e bebe de sua própria condenação. O que é comungar indignamente? É participar do sacramento desprezando o seu verdadeiro propósito, ou estando em estado de pecado grave, o que, em vez de santificar, traz prejuízo, vamos assim dizer. Então, olhe bem a sua situação. E se você não compreende bem a sua situação, procura antes da celebração conversar com o padre, conversar com o ministro da Eucaristia. Geralmente são todos bem instruídos e devem saber te responder se você pode ou não comungar. Lembrando, a Eucaristia é sim remédio e cura. É um modo de estarmos em comunhão com Cristo. Mas devemos tomar o devido cuidado e ter respeito ao receber o corpo e sangue de Cristo. E deixa eu ver aqui, mas se eu não estou me enganado, é uma frase de São Pio. Não, calma aí. Tem uma frase, eu não lembro qual que era a frase, perdão. Eu não lembro. Existe um santo que vai dizer esse negócio que eu disse, né? A Eucaristia tanto é remédio quanto veneno. Do mesmo modo que um remédio pode fazer bem, ele pode fazer mal. Então, o devido cuidado e o devido respeito. E, para finalizar, como um apelo, como uma exortação, um chamado de atenção, por que eu trago neste início de ano? No Brasil, este ano é um ano que, para mim, é muito triste. Muito. Primeiramente, por causa da Copa do Mundo, do futebol. Porque, sendo uma coisa tão besta, sim, vou usar essa palavra, tantas pessoas, tantas famílias, amigos que eram tão próximos, vão brigar por um simples jogo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Que isso, gente? Por que brigar por um jogo? Em nada te acrescenta na vida. Busca Deus, por favor. E, bom, para finalizar também, é ano político. Infelizmente, é ano político. Nossos políticos, que, como eu disse em reflexões anteriores, nada vale nada. Infelizmente, nós elegemos políticos para quase nada fazer por nós. Muitas vezes a gente tem que se virar nos 30. É uma tristeza. Não me interessa o lado, tá? Porque a igreja não tem lado. Não me interessa A ou B, pelo amor de Deus. Mas estou falando dos dois lados. Porque ou se eles ajudam de um lado, eles fazem a gente cair do outro. Então, infelizmente, é um ano que
Se a pessoa não brigar no início do ano por causa do futebol, no final do ano vai todo mundo brigar por causa de um bendito de um jogo. E infelizmente tem algumas pessoas que se dizem padre, que se dizem bispos, que eu acho que não é, porque eu acho que é inválido o sacramento dessas pessoas, que vão me fazer alguma oração por um bendito de um político. Pelo amor de Deus. Nas eleições passadas, no final da eleição, teve alguém que na hora do agradecimento, em vez de agradecer pelo dom da vida, foi me agradecer pelo político eleito. Ai, Jesus, pelo amor de Deus, a igreja não é lugar para isso. Somos nós convidados a rezar pelos políticos, sim. Falando, Senhor, cuida do chefe da nação, cuida do chefe do estado, cuida do município, cuida dessas bênçãos de Deus que o Senhor deu aí para nós e faz eles cumprirem a missão deles, que é cuidar do povo. Assim que somos convidados a rezar por São Paulo, se eu não me engano, não estou me lembrando. É isso que a gente é convidado. Pelo amor de Deus. Nada mais, nada menos. E não vão confundir a recepção de um político na missa, porque tem muita gente que faz um alarde todo. Mas o padre saudou o prefeito que veio ali, o governador que veio ali. Gente, isto é um ato solene. Solene, tá? Saudar as pessoas constituídas em autoridade. Do mesmo modo que um bispo, se estiver numa missa, ele vai saudar os padres que estão ali, que o estão acompanhando, diáconos, religiosas e assim por diante. É um ato solene saudar o prefeito que veio comparecer às festividades da paróquia, né? Quando é o dia do padroeiro, da padroeira, geralmente vai alguns políticos. Então, não é errado. É algo que é da cidade toda, gente. Tem que ir. É dia da padroeira do estado. Foi lá o governador. O governador tem que ir. Porque além de... ele tem que ir em todos os tipos de celebração. Mesmo que ele não tenha aquela fé, ele tem que ir. Porque quem elegeu ele não é só católico, não é só evangélico, não é só do candomblé. São de várias religiões que elegem os políticos. Então, eles vão. São datas que eles têm que marcar presença. E também, o chefe da nação foi numa missa em Aparecida. Apesar que Aparecida, infelizmente, tem coisa errada demais. Infelizmente. Senhor, cuida do bispo de Aparecida, cuida de todo aquele povo de Aparecida. Mas o chefe da nação foi lá no dia 12 de outubro. Outubro, né? Não estou na data errada não, né? É que às vezes as datas me fogem. Foi lá no dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. O chefe da nação foi lá. Meu filho! A padroeira do Brasil! Claro que ele tem que ir. Então, não confunda o cumprimento dos atos solenes e civis com a puxação de saco. Com ali, eu vou lá rezar por tal político. Não faça isso não, por favor. Não vai lá e coloque intenção da missa rezando por tal político. Pelo amor de Deus. Pelo amor do santo Deus. Se for levar, leva no seu coração, tá bom demais. Não me fale, não me escreva. Vou ser bem claro com isso. A igreja não tem lado político. E peço, rezem pela paz nas famílias, para que mais pessoas busquem a Deus, que mais pessoas convertam, e para que mais pessoas se tornem fervorosos na fé.
como estamos vendo em diversos lugares. Pessoas buscando a Deus. Amém? Amém. Uma bênção rápida. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que o Senhor, que é nosso Pai, possa nos abençoar. Não é só nosso Pai, né? Ele é Deus. Na plenitude de tudo, que Ele nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que permaneçamos na paz do Senhor e que Ele esteja sempre conosco. Demos graças a Deus. E convido você a rezar e a procurar na sua paróquia, na sua comunidade, se tem as celebrações do Sagrado Coração de Jesus. É uma maravilhosa devoção. Deus abençoe.